Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você. Olá, meus irmãos! Estamos começando mais um programa Mulheres de Fé e o tema de hoje é sobre reconstrução. Mas primeiro vamos agradecer os nossos colaboradores. Nossos agradecimentos ao Grupo Verdes Mares, do empresário Rafael Tenório, sempre ajudando a divulgar a Palavra de Deus. Ao pastor Eliseu Torres, da Igreja Verbo da Vida Barro Duro, que nos cede seu gabinete para gravarmos nossos programas. E ao empresário Paulo Cajueiro e sua família, da TV Maceió Agora. Muito bem, o tema de hoje é sobre reconstrução. É uma palavra que sempre devemos ter em nosso vocabulário, porque todos os dias precisamos reconstruir algo em nossa vida, ou com alguém. Sempre precisamos ter essa palavra no nosso coração, reconstrução. No entanto, que a palavra de Deus diz que não é para nos conformar com este mundo, mas devemos transformar a nossa mente pela palavra. Então, todos os dias devemos reconstruir a nossa mente pela palavra. Sei que não é um assunto muito favorável à nossa alma, porque a reconstrução nos tira do nosso conforto. Há sempre um trabalho a se fazer para reconstruir algo. Às vezes precisamos reconstruir nossas amizades, às vezes precisamos reconstruir algo em nossa família, às vezes precisamos reconstruir no nosso trabalho, no nosso dia a dia. E muitas coisas, queridos, nos impedem para fazermos isso. Mas eu quero começar hoje com a palavra sobre Neemias. Quem era Neemias? Neemias, ele era um judeu que foi levado cativo para a Babilônia. E lá ele era copeiro do rei Artaxerxes. Mas teve um momento que Neemias, ele soube de algo que o entristeceu muito. Mas eu gostaria de ler, que é Neemias, capítulo 1, versículo 1, que diz assim: Palavra de Neemias, filho de Racalias, no mês de Quisleu, no 20º ano. Enquanto eu estava na cidade de Suzã, Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhe perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E ele me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grandes sofrimentos e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem os teus mandamentos. Então Neemias, ele teve uma notícia que se entristeceu em seu coração. O seu irmão falou que o muro de Jerusalém tinha sido derrubado e os portões teriam sido queimados. E aquele povo estava sendo humilhado, estava entristecido. E Neemias, ele chorou porque entristeceu o seu coração de saber que o seu povo estava passando por dificuldades. E aquele muro de Jerusalém precisava ser restaurado. Então Neemias, ele pegou esse problema para ele.
porque era o povo dele, o povo judeu de Jerusalém que estava passando por essa humilhação. Quantas vezes, precisamos restaurar a nossa vida por amor a alguém? Muitas vezes precisamos fazer algo que às vezes nem queremos fazer, algo lícito, queridos, mas por amor a alguém, nós começamos a fazer aquilo até que não queria, como por exemplo, talvez você pode ser até convidado para uma festa, mas no momento você não queria nem ir, mas por amor ao seu esposo ou à sua esposa ou aos seus filhos, você vai. Para quê? Para que não haja atrito entre vocês. Isso é uma reconstrução de reconciliamento. Amém? Então, sempre devemos trazer no nosso coração que não somos nada sem Deus, que a nossa vida depende de Deus. Por isso que na palavra lá em Atos 17, 28, diz que é por causa dele que vivemos, nos movemos e existimos. Então, queridos, precisamos, em primeiro lugar, pedir ajuda ao Senhor. Como fazer nessa reconstrução? Assim foi como Neemias fez. Ele ouviu aquela notícia, mas começou a orar. Foi orar ao Senhor, Deus fiel. Essa é a nossa condição para reconstruir algo em nossa vida. Jesus também disse lá em João 15, 5b, diz assim que sem ele nada podemos fazer. Então Neemias sabia que sem Deus ele não iria conseguir reconstruir os muros de Jerusalém. Qual é o muro, querido, que muitas vezes pode estar desabando em nossas vidas? Talvez pode ser uma profissão que você está assim olhando, dizendo, não era bem isso que eu queria. Ou você desistiu e agora está vendo que era aquela profissão que você queria e quer reconstruir. Ore a Deus, peça direção ao Senhor, jejue. Por que devemos jejuar? Para que não seja a nossa vontade que prevaleça, mas a vontade do Senhor. Porque a reconstrução, ela muitas vezes nos traz tristeza pelo trabalho, pelo dano que pode ter acontecido. Então Neemias, ele se entristeceu em saber que o povo, aqueles que ficaram lá, estavam passando por humilhação e ele tinha que começar uma grande obra, que era a obra de levantar os muros, que era a obra de colocar os portões, mas ele sabia que sozinho ele não podia e ele estava longe. Então tinha que ele dar alguns percalços na vida para ele conseguir. Primeiro, ele trabalhava como copeiro do rei. Ele precisava pedir ajuda àquele rei. Por isso que eu quero continuar aqui em Neemias, no capítulo 2, que diz assim: no mês de Nissan e 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste, se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo eu disse ao rei que o rei viva para sempre, como não estaria triste o meu rosto, se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Então Neemias, ele ficou com aquela tristeza no coração. E o rei Artaxerxes percebeu que ele estava triste. Se ele não estava doente, então aquela tristeza só podia ter vindo do coração. Então o que está dentro do nosso coração, querido, transparece no nosso rosto. Outras pessoas que nos conhecem vai ver o que tem dentro de nós pelo que está dentro do nosso coração. Por isso é que precisamos jejuar, para que não seja a nossa vontade, mas a vontade do Senhor que prevaleça. Mas aqui também nos ensina que mesmo com medo, Neemias pediu ao rei o que ele queria. Mais à frente vamos ler. Então o rei percebeu que ele estava triste, mas ele com muito medo, ele não negou. Ele disse a verdade.
Sabe que para reconstruir algo em nossa vida precisamos ser sinceros conosco mesmo. Muitas vezes mentimos, queremos enganar nós mesmos, querendo reconstruir algo, mas muitas vezes a gente diz, não, isso não é para mim, não é o momento, não é agora. E muitas vezes o Senhor querendo uma ação nossa, para que Ele nos mostre que Ele é na nossa vida. E essa ação que Deus estava esperando de Neemias. Mas ele mesmo com medo, ele falou ao rei. Aqui nos ensina, no capítulo 2, que Neemias mesmo com medo, sabe que o medo ele quer nos paralisar. O medo, ele quer nos atrasar. O medo, ele quer nos intimidar. O medo, ele quer dizer que não é a hora. Mas sabe que quem dita a palavra na nossa vida é o Senhor? Então Neemias entendeu isso. E aqui ele disse, como que eu poderia estar alegre se aonde o meu povo, os meus pais foram sepultados está em ruína? Sabe, queridos, o tempo de hoje muitas coisas podem estar até em ruína, sabe? Nas nossas amizades, no nosso relacionamento. Mas não veja assim. Veja como Deus disse que é. Ele disse que está conosco em todo o tempo. Ele disse que nunca nos deixa só. Ele disse que assim, tem salmos que ele diz, alegra-te no Senhor e Ele satisfará o desejo do nosso coração. Então a nossa alegria tem que estar em Deus. Mas a alegria aqui de Neemias estava na ruína do que estava acontecendo. Mas olha o que aconteceu. Em Neemias capítulo 2, versículo 4. O rei me disse, o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei, se for do agrado do rei e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Então, quando ele falou para o rei o que estava acontecendo, o rei perguntou o que ele queria. E ele foi orar a Deus, como ele ia dizer, que ele gostaria de ir à cidade para reconstruí-la. E sabe, amados, que por ele ter tomado essa decisão de coragem de pedir isso ao rei, ele pôde ir até aquela cidade. Ele pôde ir até lá para ver com os seus próprios olhos o que estava acontecendo e fazer a reconstrução como Deus colocou em seu coração. Então nós precisamos, queridos, ver na realidade como estão as coisas, não esconder. Muitas vezes, algo está entristecendo nosso coração, alguém até que pode ajudar, por Deus ter enviado aquela pessoa, muitas vezes não é nada não, está tudo bem, mas aquela pessoa com aquela tristeza, e Deus mostrando ela que ela pode desabafar, que ela pode falar algo para aquela pessoa, porque ninguém é forte sozinho, sabe? A gente sempre precisa de alguém. Nós dependemos de Deus em primeiro lugar em tudo na nossa vida, mas precisamos sim do nosso próximo. Então sempre será necessário ter isso em nosso coração para ter uma reconstrução naquilo que estamos precisando. Então, só que conseguimos reconstruir algo em nossa vida orando, jejuando, confessando e confiando no Senhor, se alegrando. Aqui em Neemias também, no capítulo 2:11 diz, cheguei a Jerusalém e depois de 3 dias de permanência ali, saí de noite com alguns dos meus amigos. Eu não havia contado a ninguém o que o meu Deus havia posto em meu coração, que eu fizesse por Jerusalém. Não levava nenhum outro animal além daquele em que eu estava montado. Então Neemias chegou a Jerusalém. Depois de 4 meses, ele foi para Jerusalém. O que eu aprendo também para reconstruir, eu não posso ser uma pessoa impaciente. Eu não posso ser uma pessoa, queridos,
que fico, como posso te dizer, impacientes de tomar decisão. Não, eu não posso tomar decisão na impaciência. Eu tenho que ser uma pessoa paciente, não uma pessoa ansiosa. Tem pessoas que querem reconstruir algo, mas quer logo. Não, se não for agora, não vai ser mais. Mas o Senhor disse isso, que tinha que ser naquele dia. Ou o Senhor está dizendo, calma, vai chegar o dia. Eu não me atraso, porque quando o Senhor toma a frente, queridos, não tem como errar. A reconstrução sai perfeita. Algo acontece de uma tal forma que só poderia ter sido Deus. Então Neemias, ele não era ansioso e ele não falou para ninguém até o Senhor mandar ele falar. Então assim é na nossa vida. Se o Senhor não tiver mandando você falar algo, não diga, não fala. Muitas vezes queremos agir pelas nossas emoções. A emoção de Neemias trouxe a ele um choro. Sabe que não é, como eu posso te dizer, não é motivo de fraqueza o choro? Não. Motivo de fraqueza é se eu permanecer chorando dia após dia. Mas se eu chorar e depois levantar a minha cabeça e saber que quem está comigo é o Deus Todo-Poderoso, aquele que está me guiando, me direcionando, aquele que está me levando a reconstruir algo na minha vida que eu tanto quero, então, querido, eu tenho que confiar. Neemias chorou, mas tomou uma atitude. O que nos impede, muitas vezes, do Senhor fazer algo em nossa vida é que não tomamos atitudes correspondentes daquilo que o Senhor já falou conosco. Então, o Senhor falou com Neemias que queria que ele reconstruísse os muros e os portões de Jerusalém. Porque naquele tempo, uma cidade sem muro era uma cidade sem proteção. Era uma cidade, querido, devastada. Os muros guardavam para que o inimigo não entrasse naquela cidade. Talvez no que você quer construir, você pode estar olhando com seus olhos naturais, vendo que está sem proteção, que você não tem ninguém para te ajudar, que você não sabe como fazer, mas o Senhor te diz nessa tarde, ei, você pode, ei, você consegue. E você vai reconstruir aquilo que o Senhor já colocou no seu coração. Talvez seja, queridos, uma faculdade que você deixou para trás há muitos anos. E agora no seu coração, Deus está dizendo, retorne, volte, faça. E você está pensando como fazer, que não tem quem ajudar. Coloque na mão do Senhor que você vai ver a direção de Deus. Algo vai acontecer. Amém? Glória a Deus. Talvez você precise se reconciliar com alguém da sua família. E você no seu coração está até querendo. O Senhor já colocou no seu coração. Mas você está achando, não é o momento, não é agora. O que ela pode dizer? Será que ela vai aceitar? Deixa o será para depois. Pergunte ao Senhor. Amém? Como Neemias fez, ele tomou uma atitude, uma decisão, mas ele não tomou assim do dia para a noite. Ele perguntou a Deus. Aleluia! E ele só foi até Jerusalém quando o rei deixou ele ir, porque ele não podia ir por ele mesmo, decidir algo por ele mesmo. Mas ele sabia que ele precisava fazer algo. Então aí o que foi que ele fez? No momento certo da pergunta do rei, ele falou o que precisava. Amém, queridos? Então, o que devemos guardar? Primeiro de tudo, para reconstruir algo é o nosso coração. Porque lá em Provérbios 4:23 está escrito que acima de tudo, guarde o seu coração, pois ele dirige. É Ele que dirige o percurso de sua vida, da minha vida. É o meu coração. Então é Ele que eu devo guardar, para não ter o que? Ressentimentos. Não ter coisas no meu coração que entristecem ao Senhor, como falta de perdão.
Então, como que eu posso reconstruir algo se no meu coração tem falta de perdão? Se no meu coração tem amargura? Se no meu coração tem tristeza? Não, eu preciso tirar, esquecer as coisas que para trás ficam e avançar para o que está diante de mim. E agora, nesse momento que está diante de mim, é reconstruir algo que foi destruído. O que foi destruído na sua vida, o Senhor, Ele quer, querido, erguer. Ele quer levantar. Ele quer trazer a vida, porque o Senhor é vida. Amém? Então, Neemias, ele falou o que estava acontecendo. Em todo o tempo, ele disse o que estava acontecendo. Até quando ele chegou lá, para ele falar com os seus amigos. Vamos continuar aqui no 13. Neemias 2:13. De noite saí pela porta do vale, na direção da fonte do dragão e da porta do esterco, examinando o muro de Jerusalém que havia sido derrubado e suas portas que haviam sido destruídas pelo fogo. Fui até a porta da fonte e do tanque do rei, mas ali não havia espaço para o meu animal passar. Por isso subi o vale ainda de noite, examinando o muro. Neemias primeiro ele foi examinar. Você já examinou? Você já olhou? Você já viu com os olhos da fé o que você quer reconstruir? Você já parou para pensar aonde você errou? Ou aonde você deixou de avançar? Então, primeiro devemos olhar o que aconteceu para primeiro recomeçar a construir. Então, Neemias, ele foi à noite. Ele foi à noite ver como ele ia fazer. Muitas vezes, queridos, precisamos parar para pensar, para ver aonde erramos. E a maior dificuldade de uma reconstrução é reconhecer o nosso erro. Muitas vezes achamos que não erramos. Muitas às vezes achamos que foi o outro que errou. Mas nós, não. Aquela pessoa não poderia ter feito isso. Mas nós, não, queridos. Não somos perfeitos. Sabe? Erramos. E muitas vezes algo em nossa vida é destruída por causa de nós mesmos. Algo que nos faz perder muitas coisas é a nossa língua. Falamos demais, sem pensar. Muitas vezes agimos até sem pensar. E aqui Neemias, ele foi primeiro observar, mas sem estar ansioso. E aprendemos, sabe? Eu aprendi com essa palavra de Neemias que eu preciso olhar sempre para dentro do meu coração. Olhe sempre para dentro do seu coração, que não tem como errar. Porque o Senhor, Ele nos ajuda. Torno a te falar nessa tarde. Esteja com o coração, querido, aberto para a palavra de Deus. Porque é essa palavra que vai nos direcionar. Sabe que tem pessoas que não querem ver a nossa alegria, ver a nossa reconstrução. Tem pessoas que querem nos botar para baixo. Então precisamos estar firmes nessa palavra para que o Senhor nos coloque para cima. Por isso que tem um salmo também que diz: eleva os olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O socorro vem do Senhor. Amém? Que é o Deus da minha salvação. Então é para o alto. Então, para que eu possa entender as coisas do alto, daquilo que me alegra, daquilo que me dá outra visão para reconstruir, é através da palavra. Não é o que A e B diz, é o que o Senhor me ensina do que eu devo fazer. Muitas vezes, para reconstruir algo, pensamos: ai, que vergonha, e eu vou voltar atrás? Vou não passar essa vergonha. Ai, amados. Mas para reconstruir precisamos passar essa vergonha. Porque o Senhor diz que aonde tivermos vergonha, Ele dará dupla
dupla honra. Então, se for vergonha você voltar atrás de algo, pode ter certeza que você terá dupla honra se você estiver firmado na palavra. Às vezes é até algo com seus pais. Não quer voltar atrás daquilo que os seus pais lhe disseram, por você ter tomado uma decisão diferente. Não! Desde quando, filho, ele pode sentir vergonha dos pais? Não, o pai está para nos ajudar. A mãe está para nos ajudar também. Mas você pode até assim, porque você não conhece quem é meus pais. Eu não conheço realmente, como você também não conhece os meus. Mas o Senhor conhece. Prove a Deus você ser nascido dele. Então tudo aquilo que o Senhor tem para nós é bênção. Então se essa reconstrução é esse relacionamento com seus pais, queridos, vai adiante, vai à frente. Não acha que é vergonha. Se é uma reconstrução de sua vida financeira, não tenha vergonha. Vai à frente, recomece. É bom para você, então vai adiante, pergunte a Deus. Mas sempre temos algo que devemos reconstruir sem ansiedade. Por isso que lá em Filipenses 4:6 diz para não andar ansioso com coisa alguma, mas antes em tudo, em oração e súplica, levar ao conhecimento do Senhor. Que só o Senhor, querido, pode pegar pela nossa mão direita e dizer: não temas que eu te ajudo, não te assombres que eu sou o teu Deus, eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Sabe, reconstruir é maravilhoso. Sabe, contar uma experiência, glória a Deus, que agora o Espírito Santo me lembrou. Eu precisei reconstruir na minha vida a minha carteira de motorista. Eu tinha tirado minha carteira de motorista há mais 5 anos que eu não pegava no carro, que eu não tinha como dirigir. Eu tinha um carro na garagem, mas não podia pegar. Por quê? Porque algo impedia, meu esposo não confiava ainda. Então assim, eu fiquei orando, mas sabendo que eu precisava tomar uma decisão. Sabe que o dia chegou que eu tomei uma decisão. Sabe, queridos, tomei uma decisão para quê? Para fazer algo para o Senhor, porque eu queria pegar um carro para dirigir, para eu ir mais à igreja, para eu não ficar dependendo de Uber, disso, de aquilo. Mas eu fiz algo no dia que o Senhor disse a mim: é hoje. Eu botei o medo de lado, mas ele estava comigo, mas eu botei de lado, porque é com medo mesmo que muitas vezes devemos fazer, mas botei o Senhor na minha frente, tomei uma decisão, queridos, e aí hoje eu dirijo, vou para todo lado em Maceió. Aconteceu a reconstrução. Amém? Então foi necessário eu sair da minha zona de conforto. Eu tive mesmo com medo, mesmo se tremendo toda, mas eu tive que aprender, recomeçar. Hoje até carona eu dou para a honra e a glória do Senhor, porque Deus é bom e fiel. E Neemias, queridos, ele aqui para finalizar, no capítulo Neemias 2:17 diz: então eu lhe disse, vejam a situação terrível em que estamos em Jerusalém. Está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nesta situação humilhante. Então aqui no 17 ele contou para os seus amigos o que queria fazer e todos pegaram junto com ele. Ele contou no 18, ele disse: também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e que o rei me tinha dito. Eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução, e se encheram de coragem para a realização desse projeto. Então é necessário se encher de coragem para a realização do projeto da reconstrução da sua vida. Então coragem, vai em frente, vai adiante, e eu creio que você vai dar muito testemunho nessa reconstrução de sua vida, seja lá o que for que você precisa reconstruir. Mas eu já vejo pelos olhos da fé você
queridos, como uns vitoriosos em Deus, em nome de Jesus. Amém? Creia e saiba que nada na sua vida é por acaso. Amém? Então vamos orar? Pai, eu quero te agradecer por esse momento, Pai, por essa palavra de reconstrução que o Senhor nos deu neste dia. Quero te agradecer, Senhor, porque eu creio que quem está me ouvindo neste momento, Senhor, coisas será ser reconstruída em sua vida e verá, Pai, a tua mão poderosa levantando, ajudando, abençoando para a honra e a glória do teu nome, no nome de Jesus. Amém. Obrigada, queridos, e creia que só o Senhor pode fazer todas as coisas em nossas vidas. Amém? Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você.